Olá a todos, o meu nome é Paulo Souza e nessa apresentação eu vou falar sobre o Satisfy, o sistema de avaliação de sentimentos. Primeiro vamos identificar o projeto. O projeto a ser implementado é o Satisfy, que é um sistema de avaliação da satisfação dos usuários por meio da inteligência artificial. E ele será aplicado dentro do meu trabalho, onde o contexto organizacional é o seguinte: a gente trabalha com desenvolvimento de software, utilizando metodologias, processos do Scrum, onde a cada 2 semanas a gente lança melhorias, correções, manutenções no sistema, isso através de requisições por parte dos usuários. Eles solicitam e a gente desenvolve e entrega. Mas existe um problema nesse processo, que é o seguinte, que é a falta de feedback nas solicitações entregues. A grande maioria a gente não obtém uma resposta após a gente entregar, se foi corrigido, se está tudo ok, se eles estão satisfeitos, se tem alguma opinião sobre, e os impactos são a dificuldade de medir a satisfação dos usuários e uma possível perda de oportunidade de melhorias. Uma vez que a gente não tem essas informações, a gente não consegue atendê-los. E um exemplo prático são as solicitações menos urgentes, que acabam sendo ignoradas por parte dos usuários. O objetivo da solução. O objetivo principal é o de fato, desenvolver uma aplicação baseada em IA capaz de analisar automaticamente a satisfação dos usuários a partir dos feedbacks textuais. Então, a partir dos comentários deles feitos sobre o que a gente acaba entregando de atualização no sistema. E os objetivos específicos são os de classificar os sentimentos, positivo, negativo, neutro, identificar padrões de insatisfação ou até mesmo satisfação, monitorar o impacto das correções e melhorias, ter esse acompanhamento e gerar insights para tomada de decisões. Para fazer isso, a gente acabou buscando em artigos científicos tanto definições, exemplos e um apoio para a gente aplicar esse projeto. E acabei buscando algumas definições de termos importantes, como de PLN, processamento de linguagem natural, que acaba sendo a área de IA que permite com que o computador entenda a linguagem natural, onde eu trago não só desse ponto, mas de outros, algumas citações de autores que escreveram sobre. Eu falo sobre as LLMs, Large Language Model, que aqui são modelos de aprendizado de máquina treinados em vastos conjuntos de dados textuais para compreender e gerar linguagem natural. Então, uma forma de tanto entender, processar, quanto gerar uma linguagem mais próxima ao do ser humano. Então, tem essa questão tanto do entendimento da máquina, do que o humano está inserindo para ela, quanto a própria resposta da máquina através de uma linguagem mais próxima do ser humano. Eu acabei trazendo também uma questão que eu achei interessante, que é a análise de sentimento, que acaba sendo uma forma de utilizar a PLN, processamento de linguagem natural, para a gente obter essas informações do sentimento de forma automática, através dos textos. Então, isso vai muito de encontro com o que a gente pretende fazer no nosso projeto. Também trago algo que eu achei bastante interessante, que é o BERT, né, que foi criado pela Google, que aqui acaba até trazendo uma definição, um comentário sobre, que aqui fala que é um método neural simples e poderoso, que apesar de recente, já é um dos modelos mais populares para várias tarefas de PLN, isso tem na data que foi feito esse artigo. O BERT foi projetado para pré-treinar representações bidirecionais profundas de textos não rotulados. Tá, então o BERT ele tem essa característica de entender o contexto, analisando a frase, tanto da direita para a esquerda quanto vice-versa. Tá, então, dessa forma, ele consegue ter um entendimento melhor, melhores resultados de entendimento do contexto através dessa característica. Agora, falando sobre a proposta de solução. A proposta de solução é uma aplicação que coleta os feedbacks, que acabei até comentando anteriormente,
processa o texto com técnicas de PLN e classifica automaticamente o nível de satisfação do cliente. Então, bem, esse processo que a gente está querendo aplicar no nosso sistema, nosso projeto. E o tipo de abordagem seria de a gente obter análise de sentimento, de fato, que seria a questão principal, e a gente classificar essas respostas. Para isso, eu acabei até mencionando a questão do Roberta, que no meu entendimento acabou se mostrando até mais interessante para o nosso caso, por ser uma versão aprimorada do BERT, que teve mais treinamento com mais dados, que ele foi mais trabalhado. Então, assim, o próprio nome já fala sobre Optimizer. Então, essa versão melhorada, digamos assim, mas tendo como objetivo a mesma questão, de analisar o sentimento, identificar o tipo de feedback e essa questão também do entendimento do contexto. Então, analisando as frases através do método que eles acabam utilizando para fazer essas análises e entendendo também o contexto. Agora falando um pouco sobre a arquitetura da solução, onde teríamos o fluxo que seria o seguinte: a gente teria as entradas, que seriam as respostas dos tickets, que seriam as solicitações por parte dos clientes, que a gente começaria a incentivar os mesmos a fazerem isso. Teríamos o processamento, que seria a limpeza e a preparação de dados. O modelo seria a análise de sentimento de fato com o Roberta, e a saída seriam relatórios e dashboards para uma melhor visualização. Tecnologias utilizadas, nós teríamos a linguagem de programação Python, bibliotecas e transformers, scikit-learn, o Hugging Face, que já possui modelos pré-treinados, e o Power BI para visualização dessas informações. Sobre a aplicação prática, ela seria, eu coloquei aqui o uso no dia a dia, que seria após cada atualização, onde a gente passaria a obter esses comentários sobre o que foi entregue. A gente faria um monitoramento contínuo desses feedbacks coletados. Serviria de apoio para o time de produto, sendo que os usuários dessa aplicação seriam a equipe de desenvolvimento, os responsáveis pelo produto, pelo sistema e a gestão estratégica. Uma vez tendo esses dados em mãos, trabalhados, classificados, bem definidos, eles poderiam utilizar para tomada de decisões estratégicas para com o sistema. Exemplos de uso, teríamos de identificar se uma correção resolveu de fato o problema. Então a gente entrega algo para o cliente, pede para que ele responda se foi atendido, foi resolvido ou não e o porquê. Detectar aumento de reclamações após uma atualização, por exemplo, algo importante. E priorizar melhorias futuras. Benefícios esperados. Aqui eu mencionei que teremos o ganho de eficiência, que teremos respostas mais rápidas e uma melhor tomada de decisão com esses dados estruturados, né? Com essa quantificação e definição dos dados. Impacto estratégico, foco na experiência do usuário. Sobre as limitações, teremos a necessidade de dados, uma necessidade suficiente de feedbacks, possíveis falhas no modelo, classificações incorretas, por exemplo, viés nos dados de treinamento, e a questão da integração com as ferramentas já existentes. Sobre a conclusão, assim, em síntese, a proposta utiliza a inteligência artificial para transformar feedbacks textuais em informações estratégicas sobre satisfação do usuário. Tá? Então, esse é o objetivo principal. Coleta essas informações, trabalha com os modelos de IA existentes e temos essas informações valiosas. A relevância é porque ele permite decisões mais rápidas, baseadas em dados reais, melhorando a qualidade do software. Possibilidades futuras, eu acabei não utilizando nessa apresentação, mas seriam o uso de chatbots para coleta de feedbacks, análise preditiva de satisfação, integração com sistemas de suporte. E aqui eu trago os artigos que acabei lendo para realizar esse projeto. Muito obrigado pela atenção.